E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal. Sabe como é, né? Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês sobre o Circo dos Horrores. As grandes atrações dos circos do passado não eram malabaristas ou elefantes treinados, mas eram anomalias humanas. Bebês e adultos deformados por doenças, a maioria desconhecidas na época, eram exibidos como aberrações da natureza. Os freak shows, ou show de horrores, foram muito populares nos Estados Unidos e eram muitas vezes, mas nem sempre, associados aos circos e festas populares. Phineas Barnum é considerado por muitos como o primeiro grande empresário do show business. Ele começou com uma caravana itinerante que fazia apresentações de animais adestrados e fraudes concebidas pelo próprio Barnum. Em 1881, ele fundiu seu circo com o de James Barley. O Barnum e Barley imediatamente tornou-se o maior circo do mundo, um espetáculo grandioso com elefantes africanos, acrobatas e o mais bizarro, as anomalias humanas. O Barnum e Bailey era uma espécie de Cirque du Soleil do século XIX. Era antes de tudo um show de horror. Antes dos direitos humanos e do politicamente correto em 1898, o espetáculo mostrava cenas que hoje são vistas somente em almanaques médicos. Na época, o show fazia tanto sucesso que contratava mais de 1000 artistas, algo incrível para os padrões da época. Com as mudanças da cultura popular e do entretenimento, associadas às mudanças na forma como as pessoas enxergavam as diferenças físicas, os freak shows foram naturalmente acabando. O avanço da medicina também contribuiu. Com o passar das décadas, as misteriosas anomalias humanas eram explicadas cientificamente como mutações genéticas ou doenças. As leis também foram aprovadas, proibindo a exibição ou exposição de pessoas com deficiências em show com fins lucrativos. Agora eu vou falar e mostrar para vocês alguns dos artistas que fizeram história no show de horrores mundo afora. Vamos começar então falando do Homem-Cachorro. O homem com cara de cachorro tinha nome, nacionalidade e diagnóstico. O nome dele era Fyodor Yevchen. Era um russo nascido em 1868 com uma doença rara chamada hipertricose, que causa excesso de pelos no rosto. É uma doença bastante rara, com cerca de 40 casos documentados no mundo. Este homem foi trazido para a América pelo mega empresário do ramo circense, Phineas Barnum. No circo ele era apresentado como uma espécie de cachorro humano e latia para assustar o público. Para dar um ar mais empolgante ao show, Phineas inventou uma história de que um caçador caçou Fyodor e sua família de homens-cães até uma caverna e o capturou. O público, claro, acreditava nisso. Na vida real, o homem-cão falava 3 línguas, falava russo, inglês e alemão e morreu aos 35 anos na Grécia de pneumonia. Bom, agora vamos falar da família Lucasi. Durante 3 anos, uma família de albinos atraiu o público para o show de Phineas Barnum, nos Estados Unidos. Rudolf Lucasi e sua mulher e os 2 filhos nasceram na Holanda, mas nos shows eram apresentados como originários de Madagascar. Durante uma visita a Amsterdã em 1857, Phineas Barnum conheceu a família e imediatamente viu brilhar os seus olhos com os dólares que poderia fazer com eles. Para deixar os espectadores ainda mais impressionados, dizia que os seus olhos avermelhados não eram redondos, e sim quadrados, e que por isso, mesmo dormindo, eles permaneciam com os olhos abertos. A propaganda funcionou. Por volta de 1860, não havia atração mais fascinante no mundo do circo que a família Lucasi. Após a temporada com Phineas Barnum, eles continuaram se apresentando pelo mundo até 1898, quando Rudolf e a sua esposa faleceram. Agora vou falar do Homem Coruja, outra famosa atração do show de bizarrices do circo de Phineas Barnum. Era o Martin Laurello, ou melhor, o Homem Coruja. O Homem Coruja nasceu na Alemanha em 1886 e começou a mostrar a sua bizarra habilidade em apresentações pela Europa no século passado. Segundo ele, a sua capacidade de girar a própria cabeça veio com 3 anos de treinamentos. Além de girar a própria cabeça, ele também caminhava nessa situação, mas não muito, pois segundo ele ficava sem ar. Em 1921, foi para os Estados Unidos, onde se apresentou no Barnum e Bailey.
Em 1940 ele foi fotografado pela revista Life pedindo uma bebida no bar com a cabeça virada para trás, e em 1952 ele apareceu no programa de TV You Ask For It. O alemão, simpatizante no nazismo, morreu 3 anos depois de ataque cardíaco. Agora vamos falar da senhora Pé Grande, a Fanny Mills. Nasceu com uma doença chamada Milroy, que restringe o desenvolvimento dos vasos linfáticos das pernas, causando um excesso de líquido. De baixa estatura, seus 115 quilos se deviam principalmente por causa da sua condição, e ela calçava tamanho 46. Sua carreira no showbiz circense começou em 1885. Durante os seus shows, seus empresários começaram a oferecer $5.000, uma imensa quantia para a época, e uma fazenda muito bem abastecida para qualquer pessoa disposta a se casar com a senhora Pé Grande. Agora uma pergunta para vocês: vocês aceitariam uma fazenda e $5.000 para se casar com a senhora Pé Grande? William Brown, irmão da sua enfermeira, aceitou a proposta. A sua enfermeira e fiel escudeira morreu de uma desconhecida doença em 1892 e Fanny Mills parou de se apresentar, retornando para a fazenda da sua família. Ela morreu no mesmo ano. Vamos então falar do Homem de Três Olhos. No livro My Very Small Friends, Ward Howdis, parecia que ele havia sido atingido no rosto por um machado. Esse infortunado era William Bill Dirks, nascido em 1913, no estado norte-americano do Alabama. Bill sofria de displasia frontonasal, um defeito congênito que ocorre quando as duas metades do rosto de um embrião não se unem completamente. O resultado era assustador. Ele tinha 2 narizes e cada um com apenas uma narina, um lábio leporino e os 2 olhos bem afastados um do outro. Essa trágica situação fez com que Bill se tornasse um recluso durante 40 anos da sua vida. Durante uma festa em sua pequena cidade, ele foi descoberto e convidado a ser uma atração freak pelos Estados Unidos, e ele topou. Entre os 2 olhos, Bill pintava um terceiro olho, e todos acreditavam que ele realmente tinha 3 olhos. Ele chegava a ganhar $100 por semana, uma quantia pequena hoje, mas bem significativa naquela época, e para os padrões do ex-catador de algodão do Alabama. Em 1973, a glória para Bill, ele fez uma ponta em Hollywood no filme Sisters, de Brian De Palma. Morreu 2 anos depois, aos 62 anos. Vamos falar então da famosa A Mulher Barbada. Nós a chamávamos de Esau por causa desse crescimento peculiar em seu rosto, disse a mãe de uma das mais famosas mulheres barbadas da história, Anne Jones Elliot. Nascida em 1865, com apenas 9 meses de idade, ela já possuía uma proeminente barba, o que chamou a atenção do mago Phineas Barnum. Ele queria levá-la em uma turnê e os pais deixaram com a condição de que a mãe da pequena Anne a acompanhasse. E o sucesso da pequena mulher barbada foi estrondoso e rendia à família incríveis $150 por semana, a que a deixou com uma das mais anomalias freaks mais bem pagas da época. Aos 13 anos foi supostamente sequestrada por um frenologista. Fato que muitos apontam como sendo uma jogada de marketing publicitário de Phineas Barnum. Por volta dos 20 anos, ela saiu do circo Barnum e Bailey e foi para a Europa, onde experimentou enorme sucesso. Apresentou-se para César Russo e para as famílias reais da França, Itália e Alemanha. Ela foi embora da Europa quando seu segundo marido morreu e assinou um novo contrato com Barnum e Bailey, ganhando $500 por semana. Acredite, pessoal, ela ganhava mais que o presidente dos Estados Unidos. Em uma temporada do circo na França, ela contraiu tuberculose e voltou para os Estados Unidos, vindo a falecer aos 37 anos de idade em 1902. Seu último desejo foi atendido, foi enterrada com seus longos cabelos e imensa barba. As irmãs siamesas. As mais belas sucedidas irmãs siamesas do show business freak foram as irmãs Daisy e Violeta. Nascidas na Inglaterra, elas eram gêmeas pigopagos, significa gêmeos idênticos que se fundem pela pelvis ainda no útero, unidas na altura dos quadris e nádegas. Elas compartilhavam apenas a circulação sanguínea. Com apenas 2 meses de vida, as gêmeas foram adotadas por Mary Hilton, que era a patroa da mãe das gêmeas, Kate Skinner. Kate, garçonete e mãe solteira, decidiu dar as suas filhas para a patroa, pois assim pensava que elas teriam uma vida bem melhor. Mas a primeira coisa que a nova mãe das gêmeas fez foi levá-las até Ike Rose, que é o famoso empresário circense.
E durante toda a sua vida, as irmãs se apresentaram em espetáculos de anomalias humanas pelos cantos do mundo. Em 1932, já cidadãs norte-americanas, elas apareceram no filme Freaks. O filme teve diversas reações na época, tanto positivas quanto negativas. Um dos pontos mais interessantes do filme foi tocar na delicada questão: para alguns, irmãos siameses podem ter uma vida amorosa? Pessoalmente, uma das irmãs, a Violeta, a mais extrovertida, teve uma série de namorados, de boxeador a guitarrista de bandas musicais, mas foi impossibilitada de se casar perante as leis americanas devido à sua condição. Em 1950, elas apareceram no filme hollywoodiano Shining for Life, que foi um fracasso total. Passaram o resto das suas vidas lutando contra o preconceito e contra a ação de empresários inescrupulosos que aproveitaram da inocência das irmãs para as roubarem. As duas foram encontradas mortas em janeiro de 1969. Segundo o médico legista, Daisy morreu primeiro, Violeta morreu 3 dias depois. Ambas contraíram a gripe de Hong Kong, que na época matou mais de 1 milhão de pessoas. Agora vamos falar do Garoto Lagosta. A vida de Grady Franklin Styler Jr., o Garoto Lagosta, pode facilmente ser tema de um filme. Nascido em 1937, Grady era o 6º da linhagem da família Stylers, que nasceu com ectrodactilia. Esta é uma deformidade em que há a ausência de um ou mais dedos centrais das mãos ou dos pés, ou ambos. Consequentemente, as mãos e os pés assumem uma aparência característica, como se fossem presas de uma lagosta. O nome ectrodactilia literalmente significa dedos monstruosos. E é uma condição essencialmente hereditária, como é evidenciado pela família Stylers, embora possa ocorrer espontaneamente. O pai de Grady foi um famoso performance dos freak shows no século XIX, e quando Grady nasceu, ele imediatamente levou o filho para o mesmo caminho onde ficou conhecido como Garoto Lagosta. Quem pensa que Grady era um incapacitado pela sua deformidade levará um susto quando ao saber da sua história. Ele casou-se 2 vezes e teve 4 filhos, 2 deles nasceram com a mesma deformidade que o pai. Quando a sua filha mais velha apareceu com um namorado, dizendo que ia se casar, Grady não aceitou, reprovando o pretendente da filha. Sua filha o enfrentou e ele simplesmente deu um tiro na cabeça do rapaz. Não foi preso porque nenhuma cadeia estava preparada para receber um preso como ele. Ele então foi condenado a 15 anos em regime aberto. Grady era alcoólico e abusivo com a sua família. Em novembro de 1992, um funcionário de um circo o matou com 3 tiros na cabeça dentro de um trailer onde morava. O mandante do crime foi sua segunda mulher, que estava cansada dos abusos do marido. Então era o fim do Garoto Lagosta, mas não o fim da família Stylers. Os filhos e netos de Grady não possuem a deformidade, já apareceram em filmes como Big Fish, de Tim Burton, e também o Firecracker, de Steve Balterson. Agora vamos falar da mulher esqueleto. Rosalie Plemons é até hoje um mistério da medicina. Ela nasceu com apenas 450 gramas em 1873 na Califórnia. Aos 19 anos, ela foi sequestrada e exibida em shows freak pelos Estados Unidos como a mulher esqueleto e a mulher ossificada. Ela levava cerca de 1 hora para comer. Sua única foto conhecida foi tirada durante uma exibição, provavelmente em 1891. Não se sabe o que aconteceu com ela após esse ano. Provavelmente deve ter falecido devido à estressante e difícil vida em que a foi submetida por seu ou seus raptores. Rosalie Plemons está no Guinness Book como o adulto mais leve da história. Segundo relatos, nessa época, ela pesava apenas 8 quilos. Ela praticamente não possuía carne, seus joelhos, pulsos e cotovelos eram imobilizados com faixas, pois ela não tinha forças para mantê-los firmes numa posição. Vamos falar então da menina Camelo. Eu sou chamada de a menina Camelo porque meus joelhos são virados para trás. Eu posso andar melhor sobre as minhas mãos e pés, como você pode ver na imagem. Eu viajei consideravelmente em atrações de circo pelos últimos 4 anos, e agora é 1886 e tenho a intenção de sair do show e ir para a escola para ter outra ocupação. Ella Harper nasceu em Nova Orleans em 1873 com uma deformidade chamada geno recurvatum. Aos 9 anos foi levada a se apresentar como uma aberração humana no WH Harris Nickel Plate Circus, recebendo uma enorme quantia para a época de $200 semanais.
Como escrito por ela acima na parte de trás de um cartão, deixou o circo após 4 anos de apresentações. Nunca mais ninguém ouviu falar na menina Camelo. Bom galera, então é isso, eu espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo e não deixe de se inscrever no canal para sempre receber as atualizações de vídeo, aonde favoritando e compartilhando esse vídeo no seu Twitter, Facebook, você ajuda na divulgação, fortalece o canal e me motiva a trazer mais vídeos para vocês. Bom pessoal, desde já agradeço a todos vocês que fazem parte do canal, muito obrigado mesmo pela parceria, pela companhia e principalmente por fortalecer cada vídeo do canal. Muito obrigado mesmo pelos comentários, pelas sugestões e por tudo que a gente passou junto durante todo esse tempo. Então é isso galera, até mais, beleza? Fui!